aqui ver como é que vocês estão vendo. Pronto, tá em tela cheia, tá tudo ok? Eu tô vendo aqui também. Pronto. Gente, eu sei que vocês passaram muito tempo sem entrar em contato com a história. Eu estou sempre olhando aqui para baixo porque eu fico acompanhando qualquer coisa que vocês venham a falar aqui. Facilita, porque quando eu boto aqui em tela cheia, compartilhando a tela, não dá para ver. E Getúlio, né, é o assunto de hoje, mas não Getúlio, todo o seu período de governo. Não sei se vocês lembram, mas Getúlio governou o Brasil por um grande período, são 15 anos, e depois ele conseguiu se reeleger de novo lá na década de 50, mas ele governou a priori de 30 a 45. Então, por ter sido um governo muito extenso, o pessoal divide em 3 fases. A gente hoje vai estudar a última desse primeiro período de governo dele de 15 anos, que é chamado Estado Novo, né? Agora, lembrando, tudo tem um contexto histórico. Vocês passaram muito tempo sem entrar em contato com isso. Então, os 5 primeiros minutinhos da aula, a gente vai dar uns flashes assim para vocês lembrarem o que ocorreu. Porém, não vou dar todo o assunto, etc. É impossível falar o que eu vou falar em 5 minutinhos de forma detalhada, né? O que vai cair é exatamente na prova, mas é só para vocês lembrarem. Por isso que eu coloquei esse revisando. É só para vocês lembrarem de como Getúlio chegou, né? Teve a proclamação da República, teve lá a República da Espada, porque foram 2 militares que governaram o Brasil na época, lá, final de 1889, né? Proclamação da República. Aí vai ali até o final, até passam 2 governos, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto. E aí, 2 potências da época, que ainda são, né, hoje em dia, Minas e São Paulo, começam a revezar a, a indicação de presidentes. Tinham eleições, mas era basicamente assim. Os 2 estados e seus políticos, oligarquias, empresários faziam, bora indicar fulano. E todo mundo apoiava fulano. Como ele tinha um maior apoio, mídia, influência econômica, dinheiro para impulsionar a campanha, terminava sendo eleito, né? Que coisa que meio que funciona assim até hoje. Os grandes candidatos estão por trás, estão à frente, né, de um monte de gente enfiando dinheiro para que a campanha decole. Na época não era muito diferente, não. E aí tinha a política do café com leite. Minas, São Paulo, aí de Minas indicava de São Paulo indicava de Minas, e assim por mais de 30 anos. Até que na década de 20, o governador de São Paulo da época, o presidente que era de São Paulo da época, não indicou um mineiro. Ele fez, poxa, vou indicar um paulista também. E aí Getúlio foi concorrer junto ao paulista e Carlos Prestes ganhou. O problema é que nessa história fulano ganhou. Nesse tempo, o vice de Vargas foi assassinado, que era João Pessoa. João Pessoa foi assassinado por um crime passional, tá? Ele foi inventar de João Dantas, se eu não me engano. Ele foi lá na casa de João Dantas, mandou a polícia invadir, pegou o cofre, revelou cartas privadas dele com uma professora que ele mantinha relações. E aí João Dantas, com raiva de João Pessoa, puf, matou João Pessoa. João Pessoa não é uma pessoa muito, nesse aspecto, não foi uma pessoa muito feliz, não. E transformaram isso tudo no crime político,
fizeram o maior auê. Não foi crime político coisa nenhuma, tá? Foi porque João Pessoa foi mexer no cofre lá do homem e foi divulgar no Jornal da União, botou em público a vida do homem lá, de João Dantas. Mas Getúlio e aliados aproveitaram a oportunidade de tornar João Pessoa um mártir. E aí teve a Revolução de 1930. Foi assim que Getúlio chegou ao poder. Apesar do outro ter sido eleito, quem tomou posse? Getúlio. Washington Luiz, que era o presidente da época, o que indicou lá, Prestes. Cuidado que tem dois Prestes, tá? Tem o Prestes da coluna Prestes, não é esse não. É outro. Washington Luiz... Getúlio não estava lá, mas os aliados de Getúlio chegaram com apoio de alguns militares. Washington Luiz olhou assim e fez: se eu ficar aqui não vai dar muito certo não. Abandonou o cargo, ficou uma junta provisória lá enquanto Getúlio não chegava, por uns 10 dias. Aí Getúlio chegou, assumiu o cargo, e aí iniciou-se o governo provisório de Getúlio Vargas, que vai ali até 33, 34. Só que aí teve uma revolta, o povo de São Paulo não estava feliz, porque afinal Minas apoiou Getúlio, né? Porque Minas estava pé da vida, apoiou Getúlio. Getúlio é do Rio Grande do Sul. E aí a maior galera apoiou Getúlio. São Paulo venceu a eleição, mas ficou lá de fora da jogada. E com a ascensão de Getúlio ficaram buzinando. Olha, vai ter que ter eleição, deixa de palhaçada, você pegou o cargo que não é seu. Aí teve a Revolução Constitucionalista, lá em 32, que fizeram uma pressão para ter eleição de novo. Bem, Getúlio termina em 33 aceitando, cria uma nova Constituição, a Constituição... aliás, não cria a Constituição, cria uma Assembleia Constituinte, indica que vai ter que ter eleições em 34. Em 34 é feita a eleição é feita uma eleição indireta, na qual Getúlio é eleito, dessa vez eleito mesmo, não só um golpezinho. E também é feita a Constituição de 34, né? Que aí tinham... Já em 32 ele deu direito ao voto feminino, que termina só se vindo lá em 45, porque as eleições foram diretas em 34, e vocês vão ver que o voto não vai existir até 45. E aí tem esse auê todo, né? 34, que inicia o governo constitucional, porque ele foi eleito indiretamente, lembrando, foi indiretamente, foi um congresso que o elegeu, não foi o povo. E nesse entretempo, lá em 37, que era para... A Constituição de 34 indicava que em 37 deveria ter uma eleição. O que é que acontece? O Partido Socialista Brasileiro, da época, que estava na ilegalidade, porque Getúlio tinha fechado o Congresso lá na década de 30, no início da década de 30, 1930, quando ele deu o golpe, eles fizeram a chamada intentona comunista, que foi uma tentativa bem fraquinha, viu? Tentativa humilde, de aplicar o comunismo no Brasil. Não deu certo, né? Era pouca gente, rapidamente o negócio foi acalmado. E Getúlio, na época, com muito esperto, inventou que tinha um tal de documentos depois, que tinha, para evitar que tivesse eleição, ele inventou que tinha um tal de plano Corre. Plano Corre seriam documentos que indicariam que o Brasil ia ser invadido pela União Soviética, ia falar Rússia, União Soviética, e que nisso o comunismo ia ser implantado no Brasil, que iam tentar de novo. Tudo mentira. Ele inventou isso para declarar estado de sítio, fechar o Congresso mais uma vez, que tinha sido reaberto em 33, recentralizar os poderes nele, concentrar também indicações nos outros dois poderes, né? Ele, basicamente, Getúlio virou os três poderes. Ninguém fiscaliza ninguém. De novo, no início da década de 30, os governadores tinham perdido seus cargos.
Eram só interventores que eram indicados. Novamente, os interventores voltavam, e foi assim que iniciou o Estado Novo. Foi muito rápido, foi muito rápido. Disse um monte de fato um em cima do outro, disse um monte de fato um em cima do outro. Mas é porque a aula não é sobre isso, é só para vocês se ambientarem no que no momento que a gente vai estudar hoje. Eu fico até confuso às vezes, botei muita informação, mas é porque é assim mesmo. Eu tentei falar o quê? 50 anos em 10 minutinhos, até passei meu tempo, eu queria falar em 5. Mas é só para a gente chegar em 37, né? Lembrando, Vargas, são 15 anos de governo inicialmente, ele se reelege lá na década de 50, mas isso é um momento posterior. São 15 anos de governo e ele se divide nesses 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Marco do governo provisório: golpe de 30 até lá 34, porque tem a Constituição de 34, Constituição de 34 e as eleições indiretas. Vargas é eleito 34 até 37, é o governo constitucional de Vargas, tá? Tudo emendado. Em 37, plano Corren, ele mente, diz lá, comunistas vão invadir o Brasil. Ó, fecha o Congresso de novo, que ele tinha reaberto em 34, em 33, perdão. Estado de sítio, taca governadores indicados, centraliza poder, é a chave do Estado Novo, centralização de poder. Ok? Dando isso muito claro, mas eu não vou lembrar essas datas. Não lembre. Ele não brinca com datas. Mas lembre desses 3 primeiros momentos. Desses 3 momentos. Né? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E o porquê tem esses momentos nesses nomes. Não lembre de data, mas a sequência é importante. Muito importante. Aí, vamos lá para o nosso Estado Novo. Como eu disse, deveria ter tido eleição, mas não houve. E ele, baseado nesse plano Corre, implementou a Constituição de 37. Ele também implementou a nova Constituição. E essa Constituição, o pessoal chama de Constituição polaca, né? Por quê? Porque ela é baseada na Constituição da Polônia fascista. Vargas, ele tinha um chamego assim pelo fascismo. Ele, tanto é que quem inventou o Plano Corren junto com ele foi a Ação Integralista Brasileira, que era um partido de base fascista da época. Se você for pensar na época assim, quem estava à extrema direita? A ABI, a Ação AIB, a Ação Integralista Brasileira. Quem estava mais à esquerda seria o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade, inclusive. Não sei se vocês lembram, mas na década de 30 ele foi posto na ilegalidade. E na época da intentona comunista, era meio que um último suspiro deles, porque depois disso muitos seus líderes foram presos, né? Ou então expulsos do país, foram para asilos políticos, etc. Tiveram que sair fugidos ou expulsos. Para quem tinha uns contatinhos. E, basicamente, a Constituição de 37, como eu disse, recentralizava. E uma coisa interessante que ela reafirmava alguns direitos populares, sabe? Inclusive, essa foi uma das táticas de Vargas. Vejam, Vargas já está no poder há 8 anos. Ou em 8 anos de governo, é normal que haja um certo desgaste, né? É muito normal que haja um certo desgaste. Só que ele precisava de apoio. E ele era muito bom, ele articulava muito bem, tanto de apoio popular quanto apoio da classe mais abastada, das oligarquias da época. E ele precisava manter isso. Afinal,
ele centralizando o poder, terminava gerando questionamentos, né? Porque, tipo, menor representatividade, etc. Mas se todo mundo está dizendo, esse é o cara, ninguém muito vai olhar para isso, não. Aí o que é que ele faz? Para os trabalhadores, ele pega e consolida a CLT. Inclusive, Vargas, ele é muito, muito, muito importante para a nossa história, não só porque ele governou 15 anos, porque a pessoa poderia governar 15 anos e não fazer muita coisa, ou então mexer em aspectos que não tenham relevância para os tempos atuais, e ficar só com uma marca do passado. Só que se fala muito em Vargas hoje em dia, simplesmente porque o que ele fez tem reflexos extremamente importantes até os dias atuais. Um desses aspectos é a CLT. Antigamente, a questão de horas não era padronizada, ele deu muitos direitos, como seguro-desemprego, etc. E isso tudo, tipo, o povo da época... A questão é... ele é meio espertinho ao mesmo tempo. A CLT valia para trabalhadores urbanos e de carteira assinada. A maioria da população não era urbana na época. Começa daí. Então, a maioria da população fora da CLT. Dentro da população urbana, a maioria não tinha carteira assinada. Então, por mais que desse vantagem aos trabalhadores, era uma vantagem limitada a uma pequena classe. Quem seria essa classe? Quem é que tinha carteira assinada naquela época? Comerciantes, algumas pessoas da área de comércio, funcionários dos comerciantes, lógico, e os industriais. Quem era a classe mais mobilizada da época de trabalhadores? Com certeza, disparado, os trabalhadores da indústria. Então, dando vários direitos aos trabalhadores da indústria, eu acalmo o facho desse povo. E acalmando o facho desse, acalmando o fogo desse povo para fazer greve, o empresário agradece, né? Porque eu vou estar aumentando a produtividade, vou ter um trabalhador mais animado para ir para o trabalho, enfim, dá menos burburinho. Ainda tem a questão da época. Antigamente, quem ia fazer greve, quem começava a questionar o sistema, era taxado de quê? Comunista. Comunista, comunista, comunista. É porque às vezes também ia mesmo para o Partido Comunista, etc. Não é só porque era taxado, não. Porque, gente, o comunista estava em alta. A União Soviética, na época, estava dando muito certo. E o pessoal olhava para a União Soviética, poxa, a União Soviética está dando certo, então são trabalhadores no comando. Era uma ditadura, matava gente, mas isso aí era meio ocultado, né? Tá dando certo. Então as pessoas miravam. Aí Vargas se fazia de bonzinho também. Como sou bom, dando direito aos trabalhadores. Que pessoa maravilhosa sou. E aí inflando, inflando, inflando a sua imagem por meio dessa questão de dar direito aos trabalhadores. Mas aí tem um motivozinho por trás. Ao mesmo tempo que ele dava, ele tirava. E ele não era bobinho. E aí tem alguns pontos que vocês podem ver. Mas isso são coisas bestas que ele fez. O que é que tem? Mas aí se você for analisar ponto a ponto, limitação dos sindicatos ao assistencialismo. Você torna o assistencialismo do Estado mais forte e o assistencialismo do sindicato mais fraco. Quando o trabalhador está numa situação ruim, a quem ele vai procurar? Ao Estado. Quem é o Estado? Centralizado em uma pessoa só. Vargas. Então, quando eu olho e vou procurar ajuda de alguém, um sistema de saúde, alguma coisa, que inclusive o sistema de saúde da época só era para pessoas que tinham carteira assinada, tá? Quem estava fora, não existia SUS, tá, gente? Quem estava fora tinha que ser por hospitais de caridade, etc. Então, se ferrava, essa é a realidade. Então, os que tinham carteira assinada olhavam, caramba, Vargas está me protegendo, e o sindicato fraquinho. Exclusividade do Ministério do Trabalho no reconhecimento do sindicato. Poxa, se eu só oficializo os sindicatos que eu gosto, os que eu não gosto ficam na ilegalidade. E se eu só oficializo os que não fazem muito barulho, os que fazem muito barulho
ficam na ilegalidade. Na ilegalidade, as pessoas têm mais dificuldade de se mobilizar, existe repressão, pode existir repressão policial. Então, estratégia genial para o quê? Enfraquecer a união dos trabalhadores. A proibição de filiação dos funcionários públicos a sindicatos impedia que houvessem revoltas na máquina pública, né, que era essencial para o governo Vargas, já que ele centralizava tudo, e a intervenção do sindicato sempre que achasse conveniente, bem, para descer o sarrafo quando estiver fazendo coisas que eu não gosto. Então, esses últimos dois itens são mais tipo, na cara, porque eles têm grande efeito. Os dois eram um poder mais sutil. E aí você vê, dou muito direito, muitos, dou direitos básicos, mas eu tiro e enfraqueço a mobilização social por outra. E aí ele ficava montando essa imagem de bonzinho. Aí por isso que eu até coloquei. Então Vargas era muito bonzinho? Não, porque, ó, primeiro, ele inflava sua própria imagem aos moldes dos governos fascistas. Ele tem até um departamento só para isso, que era o departamento de imprensa e propaganda, para inflar sua imagem. Vai, taca, Vargas é o cara, Vargas. Oh, Vargas, Vargas, Vargas. E por trás dos panos, censurava a mídia, perseguia quem era contra ele. Por isso que ele fica conhecido até nessa questão da CLT, ele ficava conhecido como pai dos pobres, mãe dos ricos, sabe? Porque ele dava para os pobres, mas os ricos, ó, até porque ele financiava, tinha largas linhas de financiamento, estímulo estatal, enfim, ele só queria acalmar a classe trabalhadora, sabe? E passar essa imagem de bonzinho por meio do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí tem a questão de perseguição. Fora isso, como eu disse, Vargas piscava assim para as ditaduras fascistas, as ditaduras fascistas piscavam de volta. E isso gera complicações, porque, por exemplo, em 1935, Vargas começou a negar visto de judeu, por exemplo, no Brasil. Para o quê? Para não ficar feio com a União, com a Alemanha nazista. Ao mesmo tempo, ele mantinha uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre estava lá naquela época América para os americanos, né? E tinha toda a política de como é que se diz? De ficar amiguinho dos países para manter influência econômica, né? E política. E aí Vargas ficava tipo, vou ser neutro. Segunda Guerra Mundial começa, né? Ali início da década de 40, aí Vargas, vou ser neutro então. Já que eu estou dizendo oi para um, dizendo oi para outro, vou ficar aqui na minha. Só que os Estados Unidos começam a criar certa pressão, mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente, porque para não entrar nisso, né, para não atropelar. Daqui eu vou falar primeiro de intervenção de Vargas na economia. Porque eu fico me animando, sabe? Porque acho muito engraçado isso. E tá extremamente ligado. Essa questão da intervenção econômica do Estado, além de fazer parte do perfil de Vargas, de criar um Brasil forte, de centralizar tudo, ele via que a coisa estava dando ruim. E que tinha uma ameaça de Segunda Guerra Mundial. E isso era muito claro. Tipo, a ameaça sempre estava rondando, estava uma tensão muito grande. Aí, isso unia muito, privilegiava muito a visão de Vargas na época, né, de, poxa, eu quero um Brasil forte, eu quero um Estado forte. Os governos fascistas tinham muito esse perfil. Vai dar ruim lá, o povo vai começar a quebrar pau fora do Brasil. Eu vou importar de quem? E aí o Folk Vargas, a segunda grande marca do governo Vargas, que tem reflexos até hoje, é a mudança do perfil econômico brasileiro. Ok, o Brasil super se industrializou e virou a Coreia do Sul, o Japão. Não, mas ele começou a montar as indústrias de base. O que são indústrias de base? É a parte muito cara que o capital não quer investir. Sendo muito sincero, para montar pelo menos. Como assim? Por exemplo,
Quando você vai investir o seu dinheiro numa empresa, você quer que dê certo, né? Se o risco é muito grande, você não vai investir. Só que algumas indústrias são essenciais para que outras indústrias funcionem. Como assim? Se eu tenho uma indústria automobilística, eu preciso de quê? Aço. Se eu preciso... O que é que não precisa de aço hoje em dia, gente? Pois é. Então Vargas vai lá e faz. Vou criar a Companhia Siderúrgica Nacional. Poxa, a galera não quer ir para os confins da Amazônia para explorar, para pegar minério de ferro. Cria a Companhia Vale do Rio Doce. Vai para onde eu quiser. O Estado arca com os custos iniciais e com qualquer prejuízo que venha. Petróleo, poxa, não estão querendo gastar com pesquisa no petróleo no Brasil. A indústria automobilística está crescendo no mundo. Invenção do pipoco do balaio do trovão. Vou criar o Conselho Nacional de Petróleo. Enfim, aí para carregar esses produtos todos, vou modernizar meu sistema ferroviário. E assim, são coisas que a iniciativa privada usualmente não se interessa, só se interessa depois, que depois dá certo, aí o povo vai e privatiza e aí todo mundo quer comprar, porque já está dando lucro, eu quero comprar coisa que está dando lucro também, se eu tivesse dinheiro, né? São espertinhos. Mas aí foi o que Vargas fez. Criou a estrutura base para que outras indústrias, que tinham um viés lucrativo mais óbvio, viessem para o Brasil e começassem a produzir. Mesmo que o básico, mesmo que itens não muito tecnológicos, mas ainda assim uma indústria própria. Isso auxiliou muito o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, porque, bem, o povo estava ocupado fazendo arma, fazendo canhão. E aí a indústria desses países, realmente, quando estão em guerra, tanto na primeira quanto na segunda, ou então qualquer conflito armamentista de menor porte, elas sempre se voltam para a produção bélica, ao invés de itens bem, mais micro-ondas, um ventilador. E aí, além dessa sacada, que bem, gera reflexos até hoje, apesar da gente ter passado por um processo de desindustrialização que vem acontecendo lá desde do final do governo militar, a gente está passando fazendo o caminho inverso. Não sei porquê, não sei, mas enfim. O Brasil chegou, como eu disse lá, que eu queria atropelar até minha própria aula. Os Estados Unidos falou: parou, deixa de coisa, vem-se embora para o nosso lado. Aí Vargas fez: tá bom. Só que ele teve um pretexto, né? E aí Vargas é muito esperto. Há questionamentos quanto a isso, mas o povo não gosta de história, não. O povo gosta de fofoca. Então vamos lá de fofoca. O Brasil ele entrou na Segunda Guerra Mundial depois que tiveram navios afundados, tipo, navios afundados ali no... Gente, eu esqueci até onde foi. Acho que foi no Atlântico. Foi no Atlântico. Só que eu esqueci qual foi o oceano, viu, gente? Desculpa. Mas isso é irrelevante no final das contas. Só que, do mesmo jeito que os Estados Unidos estava procurando por uma desculpa para entrar na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve que encontrar a sua. Aí, qual é a fofoca histórica? A Alemanha falou: quem navegar por essas áreas, por mais que não sejam, não era território alemão, tá? Quem navegar por essas áreas vai ter navio afundado, viu? Vai ter navio afundado, vai ter navio afundado. Aí o Brasil o que é que fez? Botou esses nossos naviozinhos nessa área. Aí a Alemanha, pum, derrubou. Afundou, no caso. E aí o Brasil falou: fomos afundados, vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. Pareceu muito pretexto, né? E assim aconteceu. Aí entramos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos falou: como somos bonzinhos. E fizeram um empréstimo para a gente, e que Vargas usou para montar a Companhia Siderúrgica Nacional, essencialíssima, e existe até hoje, tá, gente? Apesar de ser muito conhecido, porque é um produto que não chega muito nas nossas mesas, né? A gente não chega com toneladas de aço na nossa mesa. Mas, enfim, a Companhia Siderúrgica Nacional existe até hoje, é uma empresa que gera muito lucro. E aí, em troca, também como ponto estratégico, lá em Natal fizeram uma base, porque, enfim, Natal mais próximo ali da Europa, e
é próximo da Europa, ponto do Brasil que é mais próximo à Europa, e serviria de um ponto de apoio bacana para a Segunda Guerra. Gente, e interessante, porque Vargas, ele só entra na Segunda Guerra em 42, quando a Alemanha já não estava tão bem das pernas assim na guerra. Ele ficou esperando para ver qual lado que ia ganhar. Essa é a grande verdade. Ele só pegou e disse sim, depois que os Estados Unidos entraram na guerra, depois que a Alemanha já estava fraquejada, e ele falou: esse é o lado que ganha, vou. Porque como ele se manteve neutro essa época toda, e ele dava umas piscadelas para os governos fascistas, bem, o lado que ele fosse, o povo ia aceitar. Muito espertinho ele. Só que ele se lascou um pouquinho. Por quê? Deixa eu ver até a hora para. Porque estou perto do final. Ele se lascou um pouquinho porque, bem, ele estava do lado de quem? Dos aliados. Os aliados eram quem? Democracias, repúblicas democráticas. Vargas era o quê? Democracia? Não, né? O governo constitucional dele até que teve esse viés, que teve eleição indireta, mas desde 37 ele estava lá, ó. Socorro. Ele estava lá com aquele perfilzinho de ditadorzinho. Perfilzinho nada, perfilzão. Aí existiu certa pressão nacional e ficaram, poxa, meu filho, você estava apoiando as democracias, você derrotou um governo que parece ajudou a derrotar um governo, ajudou, né? Porque a participação brasileira na guerra não foi lá essas coisas, não. Ajudou a derrubar um governo que tem um perfil parecido com o seu. O que é que você está fazendo aí? Aí, o que é que acontece? A pressão popular pela redemocratização cresce, e estimulado a isso, por isso, Vargas, ele, como é que eu posso dizer? Ele marca as novas eleições, tá? Só que o povo ficou com medo. O povo ficou com. Ele marca as novas eleições, permite a criação de partidos políticos. Basicamente se formam 4. 2 de apoio a Vargas, 2 contra Vargas. Se vocês forem ver, vamos ter 2 partidos mais de viés de direita e 2 partidos mais de viés de esquerda. A UDN, essa parte, gente, eu vou falar bem rápido, porque é muito difícil cair assim, tá? Mas tinha a UDN, que era de perfil de direita, era da galera que tem dinheiro. Empresário, banqueiro, industrial, proprietário de terra, a classe média mais altinha. E aí eles não apoiavam Vargas, queria que ele saísse. O PSD, desculpa, o PSD já era mais ou menos a mesma galera, mais ou menos, e apoiavam Vargas. Aí tinha a galera mais com viés esquerda. O PTB eram sindicalistas que apoiavam Vargas, e o PCB, lembram do PCB da intentona comunista? Saiu da ilegalidade e pôde botar candidato próprio, eles eram contrários a Vargas. Então, basicamente, os dois da ponta contra Vargas, os dois do meio a favor dele. Está no material de vocês, tá? E aí... Alguém falou alguma coisa? Não. E aí, deixa eu avisar só que a aula está perto de acabar. Pronto. E aí, com o final com a democratização, não, né? A reforma, restabelecimento dos partidos políticos, se teve um movimento lá de querer Vargas mais uma vez, que ficou conhecido como queremismo. O queremismo era basicamente o pessoal, tipo, Vargas não se vá. Na verdade, não era nem tipo a permanência na ditadura, etc. Era mais no viés. Vargas tem que poder se candidatar. Vai ter eleição? Vai ter eleição em 45, mas Vargas tem que poder se candidatar. Aí a galera não deixou, tá? Foram os militares lá para frente do Palácio do Catete, que era a sede do governo
que a capital ainda era o Rio de Janeiro, tá? Ainda era na cidade do Rio de Janeiro. E aí foram lá para frente e falaram, Vargas, vai não, viu? Deixa de palhaçada, sai daí. Aí Vargas, ele renuncia. Ele renunciou de boas, tá, gente? Não foi nada auê, não. Apesar dele ter influenciado lá com o DIP o movimento do queremismo para inflá-lo, ele saiu de boas lá. E um desses militares que ficaram na frente lá do Palácio do Catete, que organizou essa pressão lá, foi quem ganhou a eleição, que foi Gaspar Dutra. Então o Dutra ele vai, governa, aí depois tem novas eleições depois de Dutra, né? Que aí isso já não é do Estado Novo, tá, gente? O Estado Novo acabou aí com o queremismo, Vargas caiu fora. Aí só para adiantar, Dutra ele vai governar, é um governo sem grandes marcas, não cai muito no Enem não, é um governo bem apagadinho, e Vargas volta ao poder como eleito pelo povo, diretamente dessa vez, pela primeira vez diretamente eleito, e aí ele só sai morto porque ele comete suicídio. A aula acaba aqui. Eu peço até a Luiz que pode parar de gravar. E Luiz, e aí eu quero ter uma conversa com vocês sobre Enem. Só esperar tipo rapidinho. Chefinho. Mas é bom, então a conversa sai um pouco na gravação também. Primeiro eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, se tem alguma sugestão, caso a aula tenha sido muito corrida ou se eu me bolei em alguma parte e não ficou claro. Podem se manifestar, se estiverem dormindo, acordem, gente. Eu sei que a AD é difícil, mas podem falar, tá? Se alguma coisa incomodou vocês. Vou tomar isso como não. E aí, só reforçando, são 3 fases de governo: o provisório, o constitucional e o Estado Novo. Lembrar o porquê cada um acontece, né? Golpe de 34, golpe na década de 30. Tem a Constituição de 34, com as eleições indiretas de Vargas, por pressão da Revolução Constitucionalista, que foi feita pela galera de São Paulo, que estava pé da vida porque Vargas tomou o poder, mesmo seu candidato tendo vencido. E depois inicia-se o Estado Novo com a fake news mais famosa da história, que é o Plano Cohen, que ele inventou aquele negócio só para manter-se no poder. 45, redemocratização, Gaspar Dutra eleito, acaba o Estado Novo. Perfil do governo Vargas, que se acentua bastante, inclusive, no Estado Novo. Acontece isso durante todo o governo, mas se acentua. A centralização do poder, a política trabalhista, uma propaganda política muito forte em relação à sua autoimagem e essa capacidade de negociação política que fica bem marcada sobre essa neutralidade por um tempão durante a Segunda Guerra Mundial, essa capacidade que depois foi quebrada, tá? A gente ficou do lado dos aliados. Essa capacidade de dialogar tanto com as oligarquias, a classe dos industriais, o grande poderio econômico, e ao mesmo tempo estar lá de boas com o trabalhador. Eu acho que se isso ficou da aula, então tá tudo tranquilo. Acho que vai emendar com, com a aula do professor mesmo, não vai ter nenhuma pausa. E aí eu só queria deixar um último aviso.